Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na Carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Penso que este é um dos textos mais bonitos de todo o Novo Testamento. Aqui, o Espírito Santo nos dá esperança de que, embora ainda tenhamos uma vida para viver nessa carne, temos a Jesus. Ele nos amou, se entregou por nós e vive em nós. Mas, para que possamos extrair uma riqueza maior, vamos meditar mais profundamente no significado deste texto. E para isso, nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Olha o que diz. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E também na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 12, diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Quando Jesus se fez homem, ele era um homem com uma missão. Você não veria Jesus perdendo tempo ou fazendo planos de aposentadoria. Jesus vivia em uma intimidade tão profunda com o Pai que ele tinha uma consciência clara da sua missão e ele diariamente caminhava em direção à cruz. Entretanto, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, descobrimos que Jesus suportou a cruz em troca de uma alegria que estava proposta. Em que consistia essa alegria? Sem dúvida, existem muitos aspectos sobre ela, mas podemos afirmar com certeza que era uma grande parte dela está ligada aos textos acima. Jesus estaria mais uma vez com o Pai, mesmo erguido naquela cruz, enquanto ele era feito pecado por nós. É como se ele pudesse ver aquele momento. Eles estariam juntos mais uma vez. Jesus receberia seu lugar de volta. Hoje, podemos dizer que o lugar de Jesus é ao lado do Pai. Jesus está no trono. Claro que essa não é uma restrição absoluta. Há momentos em que Jesus está presente, como quando a igreja ou eu e você estamos reunidos em seu nome, como descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Estes são momentos em que podemos experimentar a presença do próprio Jesus, ouvirmos a sua voz, sentirmos seu toque. Com certeza, há momentos em que ele se faz presente. Entretanto, não podemos esquecer, o seu lugar é ao lado do Pai. É lá que ele está hoje. E o que significa Cristo vive em mim? Observe o que diz o Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aqui vemos uma promessa do próprio Senhor dizendo que existe um compromisso entre o Pai e o Filho. Nós habitaremos neles, que crerem e guardarem a palavra. Como conciliar estas duas palavras? O fato de que Jesus está no trono, mas também vem habitar em nós, creio que a chave está 3 versículos adiante, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando cremos, o Espírito Santo vem habitar em nós. Mas ele não vem para falar de si mesmo. Ele vem como um representante da Trindade. É nesse sentido que tanto o Pai como o Filho habitam nos que creem através da pessoa do Espírito Santo. Este é o Consolador, prometido por Jesus. Ele disse: Se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for,
eu o enviarei. Quando Cristo cumpriu o seu ministério, ele se assentou à direita do Pai, nos céus, e de lá ele derramou o Espírito. Essa é a cena que vemos no dia de Pentecostes, o dia em que o Consolador foi enviado. O Espírito veio habitar em nós, como um representante do Pai e do Filho, e para nos introduzir em uma comunhão com o Pai e com o Filho. Entretanto, o Espírito também veio com uma missão. Assim como Cristo viveu com uma missão, o Espírito habita em nós com um objetivo principal: produzir a vida de Cristo em nós. É isso que chamamos de santificação, o processo pelo qual a vida de Cristo, por meio da operação da cruz, vai sendo formada em nós. Dessa forma, quando somos confrontados com os problemas da vida, descobrimos que há um novo princípio agindo em nosso interior, uma nova natureza. Quando queremos mentir, descobrimos que há uma nova vida em nós que se agrada com a verdade. Quando queremos trair, descobrimos que essa vida se agrada com a fidelidade. Essa é a vida de Cristo sendo produzida em nós. O mesmo Cristo, perfeito, que nunca pecou, agora deseja expressar seu caráter santo através da nossa vida. Posso afirmar que Cristo vive em mim, porque Cristo pode viver através de mim. Mas lembro claramente da vida de pecado que levava, pois ainda novo, deixei de acreditar nas pessoas por sua falsidade e suas palavras vãs, mas nunca deixei de ter fé, ainda que uma fé voltada para aquilo que eu acreditava. Nunca mais permiti que pessoas influenciassem minhas decisões. Até que um dia fui convidado para um acampamento de jovens. Como todos que andavam comigo sabiam que se quisessem que eu estivesse em algum lugar, era só dizer que haveria um jogo de bola, ou seja, um futebol. Fui lá, me diverti, joguei, é claro, mas algo me chamou a atenção. Toda noite tinha um culto, e lá era ministrada uma palavra. Voltamos, mas algo dentro de mim fez eu ir a um culto. Não conversei com ninguém abertamente, mas em um dos dias fiz uma pergunta. Se o Senhor é Deus que este povo está falando, fala comigo, porque se algum deles vier falar, eu não vou acreditar. Ao acabar um dos cultos, saí rapidamente com aquela ideia na cabeça. Fui a pé para casa, uma caminhada de 1 hora, e neste caminho ouço uma voz dizendo: "Tá bom, o que quer que eu te fale?" Olhei para os lados, não vi ninguém, pensei: agora estou ficando louco, estou ouvindo vozes. Aí de novo veio essa voz: "Você pede para eu falar contigo e depois duvida?" Aí comecei a entender quem era. Começamos a conversar. Uma loucura total. Mas, a partir daí, a minha caminhada em Cristo começou. A casa começou a ser limpa e os pecados confrontados. Da mesma forma hoje, à medida que somos confrontados com o nosso passado, à medida que temos que enfrentar o fantasma das consequências dos nossos pecados, podemos afirmar com convicção: não sou mais eu. Nossos pecados não nos representam e não nos definem. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Sim, temos uma vida para viver nessa carne, nesse mundo, mas a natureza dessa vida é celestial. Cristo vive em mim. Ele não habita em mim, mas ele vive através de mim. O tempo que ainda temos de vida, devemos viver como representantes de Cristo no mundo, crucificados com Cristo, mas vivos para Deus e vasos onde a vida de Cristo irá impactar o mundo ainda hoje. Sim, para isso acontecer, a cruz é indispensável. Precisamos dizer não para a velha vida. A próxima vez que você entrar em seu ambiente de trabalho ou qualquer outro ambiente, lembre-se, em um certo sentido, Cristo entrou naquele ambiente. Cristo vive em você. Que o ministério do Espírito Santo seja bem-sucedido na minha e na tua vida, e a vida de Cristo seja clara e abundantemente vista em nossos dias, para a glória de Deus Pai.
Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor, graças te damos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, com vida, estarmos aqui, Pai, com saúde. Obrigado, Senhor, pelo seu amor e pelo seu cuidado. Entregamos as nossas primeiras horas, as nossas primícias a Ti. Entregamos tudo aquilo que temos e que somos, para que o Senhor cumpra e estabeleça o seu querer. Sabemos, Pai, que temos sim, Senhor, esta missão, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, para levar esta presença, para levar este amor, para levar esta mensagem, para poder levar este evangelho a todas as pessoas. Então ensina-nos, mas primeiro forja-nos, Pai. Forja-nos, Pai, na sua verdade. Livra-nos, Pai, de todo tipo, Senhor querido, de pensamento, sentimento ou qualquer tipo, Senhor, de coisas que queremos que seja feito porque nós achamos interessante, mas que antes tudo seja moldado e transformado pela sua vontade, para que todos os dons, habilidades e talentos que o Senhor nos deu se façam sim presentes, para que a sua glória seja manifesta dia após dia. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de estarmos aqui e por isso te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, porque somente tu és digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor.